13º salário disponibilizado em parcela única no final do ano. Será que isso é possível? Eu vou trazer essa informação agora para você e você vai entender de uma vez por todas do que se trata esse projeto de lei que já está tramitando há algum tempo. Mas será que ele é plausível? Será que ele é possível? Será o que pode acontecer com este projeto? Vamos saber um pouco mais? Lógico, eu vou te fazer aquele pedido especial. Se você puder, se inscreve aqui no canal, curta, compartilha, porque se você nos acompanha aqui, você não vai ser enganado por fake news que outros canais espalham, não. Aqui a informação é relevante. Aqui você vai saber a verdade. A gente está direto dentro do Congresso Nacional, tendo as informações diretas dos deputados, dos senadores, para te dizer se é possível ou não. Aqui a gente não traz informação inverídica para você. Aqui é o canal da verdade. Então você vai saber se é possível sim ou não a liberação desse pagamento de um 13º salário em parcela única. Tá bom? Então vem comigo. Pessoal, 13º salário é uma medida excepcional, excelente. Na verdade, se você entender bem do que trata o 13º salário, trata-se da adequação orçamentária da União, no caso dos aposentados, pensionistas, ou dos estados, nos casos de servidores, e das empresas, nos casos dos seus funcionários. Ela se adequa de forma que, para que no final do ano exista um salário extra. Esse salário ele é estratégico, devido ao fato que no final de ano as despesas tendem a ter um aumento. Tem a questão do comércio que necessita muito desse recurso, sempre ao final do ano, as festas natalinas, enfim. Então o 13º é uma medida muito boa. Com relação aos aposentados, eles têm o 13º, em regra, mediante um decreto do governo, liberados no mês de agosto e no mês de novembro, ou no mês de julho, ou no mês de setembro e dezembro. Essa é a regra. Só que devido à pandemia, as últimas 3 parcelas do 13º pagas foram antecipadas para o comecinho do ano, o que gerou um caos na vida do aposentado e pensionista. Ou seja, no mês de dezembro eles não tiveram a ajuda do 13º. E foi, sem sombra de dúvida, o Natal mais triste financeiramente que a maioria dos aposentados já passaram. Foi complicado. Coloca aqui, como que foi o seu final de ano sem o 13º? Coloca aqui no comentário. Só que aí vem uma grande questão. Eu tenho certeza que você comentou aqui que sem o 13º, o seu final de ano foi ruim. Agora, eu te pergunto, existe uma classe que não tem direito ao 13º? Tô te falando para o BPC Loas. O BPC Loas não tem direito ao 13º salário. Seria meritório e justo que eles também tivessem. Aí tem muita gente que é crítica falando, olha, mas eles não contribuem, então é por isso que eles não têm direito ao 13º salário. Gente, mas é uma classe que precisa muito. São pessoas com deficiência, são pessoas com mais de 65 anos que precisam sim de uma ajuda. E a vida no final de anos para eles é tão difícil quanto para os aposentados e pensionistas. Então, nada mais justo que a sociedade se organizasse, sim, para autorizar o pagamento de um 13º para essas classes. E já existe movimento nesse sentido? Já existe sim, e você vai saber agora desse movimento. Eu estou falando do projeto de lei 6429 de 2019, que foi apresentado aqui pelo Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, que estabelece o pagamento do 13º salário aos que recebem o benefício de prestação continuada. Esse projeto já vem tramitando no Congresso Nacional já desde 2019 e começou-se uma mobilização muito grande e mais fortalecida graças à nossa luta aqui no canal e em virtude também da pandemia, tá?
pandemia. São vários projetos nesse sentido, esse aqui é um deles, e alguns já estão até em estágio um tanto quanto avançado, tá? Avançados. Existe atualmente um projeto de lei que se encontra na última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Lá na Comissão de Constituição e Justiça estava se solicitando a designação de um relator. O relator, ele tem um papel crucial. Ele atua como o advogado do projeto. Ou seja, ou ele será a favor ou ele será contra o projeto. Então, a partir do momento que a gente tem um relator que é favorável à pauta, ele vai apresentar um relatório pedindo aprovação. E isso tende a conduzir os deputados que vão votar a votar pela aprovação. Ou seja, em regra, a maioria dos votantes seguem o relator. Por quê? Porque aquele relator já fez um estudo específico sobre aquele caso, apresentou os fundamentos jurídicos e políticos pela aprovação e solicita a aprovação. Então, em regra, quando você tem um bom relator, o projeto passa. E o relator desse projeto foi nomeado o deputado federal Luiz Miranda, que ainda não apresentou o relatório e muitas pessoas se encontram ansiosas sobre esse relatório do deputado Luiz Miranda. Aí, tem-se uma pergunta que me fazem sempre. Doutor Sandro, o senhor conhece muito de lei, o senhor está sempre antenado sobre tudo o que acontece no Congresso Nacional. Seja honesto. Há a possibilidade de aprovação desse benefício de um 13º salário para o BPC Loas? E a minha resposta é: não é impossível, mas é muito difícil. Infelizmente, a gente sabe da dificuldade de se aprovar coisas boas para o povo que mais necessita. E você, doutor Sandro, é favorável? Totalmente. Eu, como pai de um autista, eu sei muito bem o quanto uma ajuda financeira poderia facilitar para aquelas pessoas que vivem em situação de pobreza e que tem uma pessoa deficiente. Eu sei que ela dá mais gasto, eu sei que ela tem sim maiores necessidades, isso aí seria mais do que justo e mais do que meritório. Não que os aposentados não precisem, mas as pessoas com mais de 60 anos, em situação de vulnerabilidade, e também as pessoas com deficiência, elas demandam mais gastos sim. Então, eu acho mais do que justo. Há a possibilidade de fomentar essa implementação, a viabilidade financeira, perfeitamente. Hoje, em torno de 1 milhão e poucas mil pessoas, 1.200.000, se eu não me engano, recebem o BPC Loas. E essas pessoas, se adequadas dentro do orçamento, sim, poderia ser incluído. Afinal, a gente vive num Brasil que gasta tanto com fundão eleitoral, que gasta tanto com emendas aí para parlamentares, compra aí votos de parlamentares com 50, 100 milhões de reais para cada parlamentar, ou seja, são bilhões e bilhões, mais de 17 bilhões determinados para as tais emendas parlamentares. Então, que dá para fazer? Dá. Falta um pequeno detalhe, muito pequeno, chamado boa vontade política. É isso que não existe. Mas que é possível que é plausível mas que é difícil também é. Então fica aqui a minha realidade para vocês. Vendo como funciona o Congresso, de lá de dentro, eu posso te dizer, infelizmente, é uma pauta bem difícil de aprovação.